Fala galera, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que nós íamos gravar referente à alimentação, dar algumas dicas, passar algumas informações para melhorar a qualidade do alimento dos cães de vocês? Então, hoje eu estou aqui com a doutora Renata. Olá. Ela é veterinária e nutróloga, pet, Sim, né? isso. E pet em geral, gato, cachorro, tudo não? Eu tenho especialidade em nutrição animal geral, então engloba o boi, o cavalo, a cabra, o peixe, o papagaio, o roedor, a lhama, o cachorro, o gato. E aí eu tenho a pós em nutrologia de cães e gatos também. Que legal. E para quem acha que é muito, aqui em São Paulo não é não, viu? Tem uma galera que anda com os bichos esquisitos aqui em São Paulo. Tem uma lhama que mora aqui no bairro. Tem uma lhama que anda na... Ela é aqui do bairro? É. Eu acho que eu vi uma que foi no McDonald's, não foi? Não sei, eu vi ela passando na Marco Aurélio. Tem porco, eu já trabalhei com porco, para quem é da antiga lembra do Buba, e tem um pessoal que tem uns porcão aqui também, tudo que é bicho tem aqui. E para ajudar vocês, galera, o que eu vou fazer? As pessoas me perguntam o que eu faço no dia a dia do treinamento. Então, por que o meu cachorro treina com ração e como ele gosta do alimento? Eu vou explicar o cálculo que eu faço e a doutora vai complementar, passar algumas informações, explicar da ração, explicar do alimento natural e deixar aí um sistema bem legal. E lembrando que isso não é um material para você falar, não vou mais dar ração, vou dar alimento natural. Se você quiser, você muda. Se você não quiser, você mantém na sua ração. Nós vamos te dar algumas dicas para você escolher uma boa ração e daí para frente é com vocês, tá bom? Você quer falar alguma coisa antes, doutora? Acho que não, acho que você está indo no bom caminho. Antes disso, vamos só deixar o seu endereço aqui e o telefone para quem quiser falar com você depois. Eu vou deixar o seu Instagram na descrição, endereço, tudo. Certo. Mas fala aí para ficar no vídeo para a galera. Nós estamos na rua Natimbi, 1170, na Vila Madalena. O telefone é 11 40 21 5700 e o horário é com atendimento com hora marcada. Certo. E além da hora marcada, você atende em domicílio também, né? Eu tô parando um pouco com o domicílio, justamente para conseguir ficar focada só aqui mesmo. Bacana. Que eu acabo conseguindo atender mais pacientes aqui do que no domicílio, né? Por conta do deslocamento. E você consegue fazer online também? Faço. Então, tem muitos pacientes meus que são de fora do país, da Europa, Estados Unidos, que eu faço atendimento online pela chamada de vídeo, né? Então, eu tenho alguns veterinários parceiros nesses países que fazem a parte de exame físico, coleta de sangue, e aí eu faço somente a parte de confecção do cardápio, avalio os exames e confecciono o cardápio e a receita de manipulação. Legal. Tem alguns países que não aceitam uma receita do Brasil, então eu acabo prescrevendo um suplemento comercial próprio daquela região mesmo. Entendi. Então dá para comprar pela Amazon, qualquer pessoa consegue receber um suplemento em casa, estando em qualquer lugar do mundo. Legal mesmo. Legal. Galera, vamos lá. É o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês, na edição do vídeo, uma fórmula. Eu vou explicar ela agora, mas depois eu vou acrescentar para vocês pegarem direitinho a informação e fazer o cálculo aí na casa de vocês, tá bom? Nós não trouxemos hoje material para ilustrar, ração, essas coisas, para pesar, porque não tem necessidade. Isso aí vocês com a informação do vídeo vão conseguir fazer depois. E o que eu faço no meu dia a dia, eu vou até falar conversando com a doutora, porque nós já conversamos antes e ela me disse que tem algumas coisas que nesse processo não são boas para o cachorro da forma que eu faço. Então nós vamos melhorar isso no meu dia a dia também. Normalmente, quando eu faço o cálculo, eu aprendi com o Cláudio Fudimoto, eu comentei isso com você. Comentou. Ele é zootecnista e ele é formado pela Faculdade de Uberaba. E recentemente ele se formou, ele se pós-graduou em comportamento animal também, é bem legal. Bacana. Ele sabe muito, então geralmente as orientações dele me ajudam bastante no dia a dia, e é por isso que eu sigo com elas. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu trabalho com cães desde 2005, tá? E nessa época que eu comecei, nós já usávamos um reforço positivo para treinamento, e era geralmente salsicha, mortadela, era o que o cachorro quisesse comer, não tinha muito... ele não tá com fome, a gente não conhecia esse cálculo, não sabia que dava para melhorar a alimentação dele dessa forma. E então ele comia como a gente costuma dizer, o cimidão, né? Cimidão eu como, e vai e acabou. E era assim. E funcionava, mas depois por alguns processos de treinamento nós tínhamos um pouco de dificuldade. E depois que eu aprendi a fazer esse cálculo, me ajudou muito, porque nesse processo eu comecei a trabalhar com um sistema de alimentação que eu aprendi em outro seminário que eu participei, só que aí o negócio já era mais intenso. O negócio era, você pega a quantidade de ração que está lá indicada,
põe para o cachorro. Ele não quer comer? Ele não quer comer. Tira e ele não come. Simples assim. Aí no próximo horário, você pega a ração dele, vai para o treino, apresenta a comida. Ele não quer comer? Retira também e acabou. Só que eu não gosto desse sistema. De verdade, eu não acho que ele precisa ficar sem comer o tempo inteiro para treinar. Eu sei que dá para fazer de uma forma diferente. E até então, eu acho que nessa época eu já usava o cálculo. Eu acho que eu já usava o cálculo. E eu comecei a fazer um pouco diferente. O que eu fazia? Eu diminuía drasticamente a quantidade, mas eu nunca deixava ele sem comer. Então, por exemplo, se ele está pedindo lá para comer 400 gramas por refeição, um cão de grande porte, eu colocava 200 no primeiro dia. De manhã, 200 à noite. Não quis comer? Tudo bem, eu coloquei lá, deixei o período. No primeiro dia, eu tirava. No segundo dia, não. Se ele não quis comer, fica 200. Tá. Ele come, vai baixando do organismo, a necessidade dele vai batendo, uma hora ele vai comer. E quando ele ficar vazio de verdade, ele não vai perder nenhuma alimentação, mas não vai ficar sem comer 100%. E aí eu uso a ração no treinamento. Mas mesmo assim eu ainda não gostava dessa forma. E aí eu comecei a usar o cálculo do sistema de energia metabolizável e comecei a esperar mais, a esperar o cálculo a fazer efeito para começar a treinar o cachorro. Então, se o cachorro do meu cliente pega a ração, ofereço para ele, ele não quer comer, ele não vai começar o treinamento ainda. O cliente já comprou o horário, mas o cachorro precisa de tempo para se adaptar nesse primeiro ponto. Sim. E antigamente não, a gente chegava e já queria mostrar o trabalho, fazer um monte de coisas, e isso acabava em alguns momentos sendo ruim para o cachorro. Fica sem comer, ou come o que não era para comer, e gera ansiedade, gera um monte de outras alterações de comportamento no cão que deixa ele maluco e é só porque ele está sem comida. Então começou a bagunçar o esquema demais. Aí o que eu fiz? Comecei a usar o cálculo sempre. E ele me explicou que esse cálculo, para a fórmula funcionar com os cães, eu só faço para cães, eu não faço para gatos. Nós iniciamos com o número 70, vezes o peso do animal, o peso que a gente quer chegar. Uma coisa importante também que ele falou, que eu guardo e eu explico bastante. Quando eles usam ração, ele me explica que a ração é tudo o que o cão come durante o dia. Sim. Então, se ele come um biscoito, é ração. Se ele come alguma coisa que ele pegou do chão, é ração. Tudo se refere ao alimento geral é alimento geral do dia. Então, tudo é ração e tudo tem energia. Se ele comeu e não era para comer, vai atrapalhar o sistema. E aí, baseado nisso, a gente faz uma limpa na quantidade de coisas que o cachorro come e eu inicio o treinamento dele com o cálculo, que eu faço 70 vezes o peso do indivíduo. Se ele está muito acima do peso, a gente calcula exatamente para o peso que ele deveria ter, só que eu nunca dou inicialmente nesse peso, porque às vezes ele tem que perder 5 quilos, aí como é que eu vou tirar tudo isso de alimento desse cão de cara? Não vai faço. Gradativo. Aí eu vejo a quantidade correta, calculo um pouco acima e retiro a sobra. Ponto. E automaticamente ele começa a se alimentar. E às vezes isso leva um mês para se adaptar na quantidade do peso dele, mas geralmente para comer funciona em alguns dias. E aí com isso eu começo a trabalhar com a ração. E nesse cálculo não, eu falei 70. Você falou 70, é 90. Falei errado, gente, é 90, não é 70. Eu não sei onde é que eu tirei 70. Na verdade é porque você pode usar sim o 70, só que isso vai variar de acordo com a raça do animal, com a fase da vida dele, mas o cálculo 90 tá certo. É que na verdade o 70 a gente usa na frente, é .75. É 0,75. Galera, volta, hein? Então é 90 vezes o peso elevado a 0,75 dividido pela energia metabolizável do alimento dele. E aí esse resultado eu divido pela quantidade de vezes que o cão come por dia. E eu oriento a família que, quando possível, se você pode dar o alimento 4 vezes por dia, faça. Precisa ser 2? Tudo bem, faz 2. Só posso uma? Faz uma. O importante é a quantidade. E para o treinamento, quanto mais fracionado, melhor para o indivíduo, porque a gente consegue fazer mais aulas, né? Então, dá para ajudar bastante o cão. Quando o cão faz uma atividade média, tem passeio todo dia, mais de 1 hora de passeio por dia, eu calculo com 115. Então é 115 vezes o peso elevado a 0,75 dividido pela energia metabolizável. E se é cão que vai para creche, que faz atividade muito intensa, eu calculo com 140. E para filhotes, eu também calculo 140. Então, por exemplo, um filhotinho de raça gigante, um
filhote de Bernese, eu calculo 140, peso ele, geralmente eu levo uma balança no carro, eu peso o cachorro e eu faço o cálculo para ele sempre uns 5 quilos a mais do que ele tem, só para ver se a ração sobra. Opa, não está sobrando, eu vou acompanhando ele alguns dias para ver como está o corpinho dele, está secando muito, aumenta. Ah, tá bem o corpinho, está sobrando ração, é isso que a gente vai fazer. E para cão que sobra muita comida, eu peso a que sobra. Então eu fiz o cálculo, coloquei o alimento para ele. Sobrou de 100 gramas, sobrou 30. Eu tiro esses 30, próximo alimento eu completo dele 100 gramas. Sobrou 30, sobrou 30. Amanhã ele só vai comer 70, 70. Ou dividido pela quantidade de vezes que ele come. E é assim que eu uso o sistema de alimentação hoje para fazer o treino dos cães utilizando a ração. Tá? Daí para frente é só técnica de treinamento e a gente pode discutir isso em outro vídeo. Eu vou deixar o cálculo para vocês aí, para vocês entenderem. E lembrem, não é 70 no início, é 90, 115 e 140. É assim que eu uso. E se eu tiver que mudar alguma coisa, eu vou aprender agora. Na verdade, assim, existe uma diferença entre energia metabolizável e a necessidade energética metabolizável. Então, a necessidade energética metabolizável, ela é o quanto o animal vai precisar em quilocalorias. E isso a gente faz com um cálculo, claro, com esse cálculo que você fez também, mas a gente tem que fazer o exame físico do animal e tirar as medidas dele, porque como a gente não tem uma balança de bioimpedância para os animais, como é que eu calculo isso? Eu pego com uma fita métrica, né? Então eu faço a circunferência do tórax, a circunferência da pelve, a distância entre o tendão calcâneo e o joelho e mais o peso. Esses dados e mais a característica do animal, qual que é a raça dele, qual que é a fase da vida que ele está, ele é um filhote, ele é idoso, ele passa o dia inteiro brincando, ele passa o dia inteiro dormindo. Isso tudo, cada fator desse tem um cálculo, uma pontuação, e eu uso para fazer o cálculo da necessidade energética metabolizável. Isso em quilocalorias, o quanto o animal vai precisar por dia. E a energia metabolizável é o que tem no meu cardápio. Então, o meu objetivo é que o meu cardápio seja de acordo com o que eu preciso de quilocalorias pelo meu cálculo. Então, o que você está fazendo está certo. Né? Você está fazendo uma coisa mais por cima. É que eu aprofundo um pouco mais isso para ficar uma coisa bem perfeitinha. Né? Não, pode falar. Tá. Que você vai falando, eu já vou raciocinando aqui e tentando entender algumas coisas. Então, assim, galera, pelo que ela está me explicando, é uma coisa que eu falo para as famílias também. A ração, quando você compra lá um pacote de ração, ela te dá uma quantidade sugerida para um indivíduo, daquela determinada espécie. Ela dá até um gapzinho de tanto a tanto, né? Aí, assim, dependendo da marca da ração, ela é muito rasa. Então, assim, até tantos quilos a quantidade é X. E tem outras que são bem fracionadas. E as famílias ainda usam bem errado isso. Com certeza. Porque geralmente eles pegam lá a informação nutricional, depois eu ponho isso aí na edição também. Aí elas colocam, meu cachorro tem 2 quilos e 2 meses. Aí cruza e alimenta. E não é o peso do cão adulto e a quantidade de meses. Então, seu filhote tem 2 meses, mas adulto ele vai pesar 40 quilos. Então você já tem que pegar lá embaixo 40 quilos e 2 meses e cruza a informação. É ali que o seu cachorro precisa comer sem os cálculos corretos, porque não tem como a ração entregar isso para todas as famílias, né? É porque a ração ela é muito genérica, então qualquer pessoa vai lá no Pets ou no Cobase e ela vai comprar aquele saco de ração e vai levar para casa. O máximo da forma individualizada que você vai fazer é realmente pesar o animal e falar, e olhar lá atrás na tabelinha quanto que você tem que dar. Só que isso é muito genérico, porque cada indivíduo tem uma necessidade calórica, porque cada indivíduo tem um nível de metabolismo, uma energia. Então, uma mesma raça que vai, sei lá, passa o dia inteiro na creche, tem que comer mais do que um animal que vai dormir o dia inteiro, mesmo que seja da mesma raça, mesmo que seja da mesma idade, por exemplo. Então, são necessidades diferentes para indivíduos diferentes. Legal. Eu faço isso também. Quando tem cliente que faz adestramento num dia, creche no outro, no dia do adestramento come menos, dia da creche come mais. Sim. Eu faço 2 cálculos para ele, para a gente dar energia para ele. Isso que você explicou das dimensões, medidas, eu nunca vi ninguém fazer, ninguém nem comentar sobre isso. É que isso é uma coisa bem de nutrólogo mesmo, né? Então... e outra, tem a questão do tato. Então, a gente tem que ver qual que é o nível de perda de musculatura desse animal. E não é uma musculatura só a parte esquelética que a gente chama, né, de membro anterior, mesmo membro posterior, não. Aqui a gente palpa o crânio do animal, a gente palpa cervical, tórax,
a região lombosacra, coxal, para ver qual que é o nível de perda muscular desse animal, que a gente chama de sarcopenia. Isso também entra no meu cálculo. Então, cada coisinha, cada detalhe vai ter um fator de cálculo que eu vou usar para poder chegar. É o fator 70 que eu vou usar? Ou é fator 100, é fator 140, entendeu? Então, são muitos detalhezinhos para ficar bem perfeitinho mesmo. Entendi. Bacana. Doutora, agora é com você. Eu acho que eu já expliquei normalmente o que eu faço com as famílias. Eu explico, caso tenha alguma informação a mais, eu acrescento. E agora eu quero aprender e eu vou assistir esse vídeo um monte de vezes para ajudar um pouco mais. Bom, para começar, assim, a ração ela é um alimento balanceado? Ela é um alimento balanceado. Então, ela tem um premix mineral que vai ter, igual o centro da vida, tem de A a Z dos eletrólitos, vitaminas, enfim. Só que cada indivíduo é um indivíduo e vai ter uma necessidade diferente. Então, a minha quantidade de magnésio que eu preciso, por exemplo, é diferente da sua. Então, esse fator de cálculo que eu uso justamente é para determinar qual é o nível nutricional e não só energético que esse animal vai precisar. Então, cada raça também tem uma particularidade, doenças que são mais comuns nessas raças, então tudo isso entra no meu fator de cálculo. Então a ração, ela tem o seu premix mineral, só que é impossível eles colocarem numa ração tudo de fato que o animal vai precisar. Então, basicamente o que a gente vê de deficiência numa ração é a parte de aminoácido, porque eles vêm principalmente da proteína animal e não da proteína vegetal. Só que a gente não consegue montar um pellet da ração com proteína animal, a gente monta basicamente com a proteína vegetal. Então, assim como a gente precisa de farinha para fazer um bolo, precisa de farinha para formar um pellet da ração. Pergunta. Eu vejo que tem algumas rações que às vezes colocam lá na composição delas, e nós temos um vídeo já também falando um pouquinho sobre isso, explicando o que é cada coisa. Tá bem antigo, a gente fez no início da pandemia que teve aí para ajudar as famílias em casa também. E hoje eu vejo que tem ração da mesma empresa, que tem nutrientes diferentes, que tem nutrientes mais ricos para dar uma nutrição melhor para o indivíduo. Então, por exemplo, algumas têm farinha de vísceras e a outra tem carne mesmo lá na composição. Então, isso é o valor biológico de cada alimento. Então, na verdade, você tem a proteína, e a proteína ela vem de várias fontes. Quando a gente usa uma farinha por exemplo, farinha de pena, farinha de bico, farinha de sangue, que é bem comum encontrar nas rações, o valor biológico dessa proteína ele é baixo. Então ele está ali só para contabilizar como proteína, mas ele não tem um valor para agregar para o animal. Então isso seria o caso daquelas rações que a gente olha às vezes, está lá, proteína bruta, 18, ela não tem nada, aí tem a outra, 22, aí tem uma, 27. Exatamente, mas dessa proteína bruta ainda tem a questão de qual que é a fonte dessa proteína, ela é vegetal ou ela é animal? Entendi. Só que o cão é um carnívoro, então mesmo que tenha tido uma adaptação, uma domesticação dos animais, eles continuam sendo carnívoros. Então, o gato é um carnívoro estrito e o cachorro é um carnívoro oportunista. Vou arrumar confusão para você. Vamos lá. Continua sendo um carnívoro. Sim. E é possível fazer uma dieta vegana para o cachorro? É possível, porém, calma. Assim, existem vários cenários para a dieta vegana. A gente escolher ser vegano é uma opção nossa, é uma escolha nossa, e a gente não pode impor isso a uma espécie diferente da nossa. Então é lindo a gente tomar essa decisão, eu vou parar de comer carne pelos animais, só que a gente está impondo isso para um animal que não é da sua característica, não é da sua biologia ser onívoro, por exemplo, herbívoro, não é da sua biologia isso. Então, o quanto a gente tem que suplementar uma dieta na parte de aminoácido para que esse animal não entre em deficiência? Muito, né? Então, dá para fazer? Dá para fazer. Então, tem aqueles tutores que falam, eu faço questão. E também existem os casos raros em que o animal é alérgico a, sei lá, proteína animal. Só sobrou a carne de coelho para esse animal. A gente faz o exame de hipersensibilidade alimentar, então ele mostra lá qual é o nível de score de alergia desse animal frente àquela proteína, tanto vegetal quanto animal. Então, já aconteceu de eu pegar e o animal ter, a única proteína que o animal não tem tanta hipersensibilidade é a carne de coelho, ou a carne de cordeiro. Você vai ter que comprar a um preço absurdo, né? Então, tem vários lugares que você consegue comprar lá do sul, por exemplo, no Mato Grosso também tem para você comprar, mas assim, é um absurdo. Então, tem tutores que não têm condição. Então, entre você continuar dando um alimento que vai ser prejudicial para ele e fazer uma dieta vegana, a gente faz.
Só que a suplementação ela tem que ser muito intensa na parte de aminoácido. Entendi. Bacana, galera. Ó, eu falei que ia colocar ela em confusão, por quê? Porque eu já peguei família que era vegana e o cachorro não podia roer um osso porque ele estava destruindo a casa. Eu falei, ó, quando você sair, dá um osso para ele. Ah, não pode, a gente é vegano e ele não come. Então, mas quem é vegano é o tutor e não o cachorro. Eu falei, então tudo bem, eu não posso atender vocês, foi um prazer e fui embora. Foi assim que finalizou. E vocês viram aí que é possível, tá? É possível. Não é, eu como veterinária nutróloga não recomendo. Eu só acho que a gente só em realmente necessidade. Mas existem várias rações que são veganas, justamente para aquele tutor que fala, eu faço questão e pronto, falta muito aminoácido na alimentação, na ração. Então eu vou até colocar aqui, eu tenho um programa que tem todas as rações e os alimentos cadastrados. Então quando eu vou montando, depois que eu fiz o exame físico do animal e eu coloco qual é a necessidade que ele tem de energia metabolizável, já está aqui no meu programa. Então eu vou até virar aqui. Bacana. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa cachorrinha é a Aurora, ela é uma papillon. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Royal Canin. Royal Canin, uma ração top de linha, né? Vou colocar aqui, cara, inclusive. E aí já tem todas as informações da ração. Tudo, tem toda a tabela nutricional dela, já tá aqui no meu programa. Então, vamos colocar. O fator de energia para ela, que é uma papillon, é 92. O fator então, 92, tá 92, vendo? Então não é mais aquela base 90 que eu uso. Não é, mas isso por conta da raça, da fase da vida que ela tá e das medidas que eu tirei dela. Ó, isso eu não sabia, galera. Eu faço padrão para espécie, tá? E tem um detalhe, já mudou 2. Se mudou 2, provavelmente o resultado final muda também aí na quantidade de alimento, né? Exatamente. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, 50 gramas da ração. Então, o que a gente tem que olhar? O NEM, a necessidade energética metabolizável, ou seja, ela precisa de 225 quilocalorias por dia. Esse cardápio, ó, energia metabolizável, está fornecendo só 191. Qual que é o meu objetivo? Fazer com que esse chegue perto desse. Então, eu vou lá aumentar, só para a gente conseguir chegar onde deveria. Entendi. Ó, já passou um pouquinho, beleza. A ração seca, ela tem de 10 a 18% de umidade. Então, essa cachorrinha, que é desse tamanho aqui, ela teria que beber, olha, 200 ml de água por dia. A ração, ela está fornecendo 11% só do que ela deveria. Ou seja, em 60 gramas de ração, tem 6 ml de água. Nossa, é nada. É nada. Então, não sei se você já viu em câmera lenta um cachorro bebendo água. Postei um vídeo desse. É legal, né? Ele faz uma cuiazinha assim, ó. E quantos ml cabe nessa cunhazinha? Nossa, não cabe nada, porque cai metade quando ele joga pra dentro ainda. Então, muitas pessoas falam, nossa, mas meu cachorro bebe muita água. Mesmo que ele passe o dia inteirinho bebendo água, o quanto de fato entra de água através dessa cuiazinha com a língua, né? Uma dica, talvez para isso, eu já peguei uma família que era bem fácil pro cachorro beber água no bebedouro de bolinha, suspenso, ele encostava na boca e aí dava até para ver as bolinhas subindo na garrafa. Aí ele estava tomando bastante água mesmo. Aí é melhor do que eu. Alto e bebendo de monte. Sim, aí isso ajuda mesmo. Depois eu vou querer fazer uma outra pergunta, nada a ver com isso, mas deixa pro final. Tá bom. Bom, enfim. Agora a parte mais importante, que é a distribuição calórica dessa Royal Canin. Olha aqui quanto tem de carboidrato, olha a porcentagem. 47% dessa ração é carboidrato. 23% é proteína e 28% é gordura. Para um cachorro que é carnívoro, a distribuição calórica tem que ser maior de proteína, intermediário de gordura e mais baixo de carboidrato. Então, hoje em dia, os animais são mais adaptados ao carboidrato, mas não quer dizer que eles sejam herbívoros, onívoros. Dentro, né? Não, né? Ainda são carnívoros, né? Uhum. Mesmo porque você vê que não teve adaptação de dentição. A dentição do cachorro, do gato, que são carnívoros, ela tem os caninos bem proeminentes, pontiagudos. Os molares, eles são espiculados, né? Eles têm as suas pontas, que é para a avulsão da carne e do osso. Não é um molar chato como o nosso, de função de herbívoro, de onívoro, né? Que é para mastigar. Tanto é que eles não mastigam, eles quebram 2, 3 vezes e engolem o alimento. Então, às vezes o animal regurgita e você vê o grão inteiro da ração. Fala, meu animal não mastiga. Não é para mastigar mesmo, é nutrientes. Lembrando, galera,
Estamos falando dessa ração porque já está no programa. Porque é uma ração... não tem patrocínio, não tem patrocínio nada, de jeito nenhum. Tá? Não é isso que a gente está fazendo aqui, só estamos usando ela de exemplo porque é o que está no E é uma ração mais cara, né? Então as pessoas... muita gente usa, muito veterinário indica. Assim, levando em consideração o preço dela, é uma ração de boa qualidade e tudo mais. Porém, eu só quero mostrar que mesmo a melhor ração, ela vai ter muita carência nutricional. Então, aqui eu já abri qual é a minha qualidade nutricional desse alimento. Então, tudo que está aqui, é o que está fornecendo no cardápio. Então, se eu selecionar só pelo que falta, olha só. Fenilalanina, tirosina, leucina, metionina, cistina, valina, arginina, treonina, isoleucina, lisina, histidina, triptofano. Isso é tudo aminoácido essencial. Eu não entendi nada. Eu não entendi porque você falou muito rápido e, nossa, é muito bacana. Dá para perceber que você entende bem disso, porque eu ia ter que ler e ainda ia gaguejar. Existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, então a gente tem que fornecer na alimentação. Os não essenciais são aqueles que o nosso corpo produz. Então, se a gente for olhar aqui, se o cachorro é um carnívoro, e teoricamente não, na realidade você precisaria de mais proteína, e a proteína animal é que fornece em maior quantidade os aminoácidos, concorda que é muito mais interessante para mim suplementar um aminoácido do que uma vitamina? Porque assim, olha a quantidade que falta. 1 grama de ômega 6, fenilalanina meio grama, quase meio grama de metionina, são quantidades muito grandes. Então se eu for suplementar essa ração, vai ser um sachê, sei lá, de 10 gramas. E isso só para a parte que está deficiente, não a que está no limite inferior. Importante, eu acho, para vocês, tá? Ela vai me dizer agora se é interessante ou não. Eu explico para as famílias também que quando elas já usam algum alimento para o cão, para que elas não fiquem misturando. Então, já dou ração, eu vou acrescentar alguma coisa natural porque eu quero. Isso acaba meio que desbalanceando algumas coisas no alimento do cão. Sim. E numa situação dessa, se o cliente fala, doutor, eu quero continuar a ração, mas eu quero suplementar o meu cão, você acha isso interessante? Com certeza. Aí você consegue preparar o que esse cachorro vai acrescentar com a alimentação, com a ração que ele tem hoje. Aí você consegue também, não necessariamente ele precisa. Não, eu faço a versão mudar. mix feed mesmo. Então dá para fazer metade ração, metade alimentação caseira. Galera, Tem muita gente que fala pra mim assim, olha, eu não consigo fazer alimentação caseira e o meu cachorro não come ração direita, você tem que misturar alguma coisa. Normalmente eles misturam um arroz. Um arroz, mistura um sachêzinho o sachê. Cheio de sódio, né, que tem no pet shop. O lado bom do sachê... de cachorro agora tem molinho, né? Tem molho, Eu chego, eu vejo aqueles molhos, eu falo, nossa... Cheio de glutamato no sódio. Assim, se é pra você misturar alguma coisa com a ração, que seja uma proteína animal, tá? O ideal é você dar a parte, né, e... o animal não comeu, retira para não estragar. Mas a gente consegue sim fazer uma versão mix feed, meio a meio, ração, para o tutor que viaja muito ou que não tem paciência. Hoje em dia você consegue encomendar, você não precisa nem fazer. Dos meus, por exemplo, eu encomendo, não faço nada que eu não cozinho nem para mim, né? Então você consegue encomendar e aí eu monto a dieta, a parte da ração e a empresa faz, você recebe em casa pesadinho, é só você fornecer, colocar o suplemento e já era. Que legal. A ração, qual que ela é muito prática de fato, só que ela vai ter conservante, acidulante, palatabilizante, antimectante, estabilizante. Imagina, para uma ração durar 6 meses na gôndola da casa de ração, da Pets, da Cobase, o quanto de aditivo não tem ali para aquilo se manter íntegro, sem degradação, né? Então tem muita coisa, é um alimento ultraprocessado, né? E, na verdade, ninguém está falando sobre isso porque ninguém quer um animal saudável. A indústria farmacêutica lucra muito com os animais que estão doentes, essa é a verdade. Então, tem muito o que fazer, né? Enquanto um acorda para sorrir, o outro chora, né? Exatamente. Então, é muito mais lucrativo um animal e uma pessoa doente do que saudável. Eu sei que isso vai dar bastante polêmica, porque ninguém quer falar sobre isso. Né? Aí, tem muita gente que fala, mas o meu veterinário nunca indicou alimentação natural. A nutrição na veterinária, ela é uma parte muito pequena, a gente aprende tão pouco da nutrição porque a gente tem 5 anos e meio para poder estudar sobre várias espécies, então a gente não tem tempo suficiente para ver tudo que a gente precisaria. Então só quando a gente para ver a nutrologia, de fato, a gente percebe como ela é importante, porque
A alimentação é a base de tudo, né? Então, a saúde começa pela boca, para nós e para eles também. Só que eles vivem muito menos do que a gente. Então, com eles é tudo muito intenso. E uma observação, alguns anos atrás, isso teve uma alteração também, né? Para alguns animais de, por exemplo, raças gigantes que viviam uma quantidade de tempo comendo, provavelmente porque comia alimentação natural sem nenhum balanceamento, né? Comia Sim, com resto de certeza. Isso é muito comida. importante. E aí eles começaram a preparar as rações super premium que a gente tem hoje, e esses animais começaram a A viver viver mais, melhor, com porém com um monte de certeza. problema, né? Com câncer, com O uma câncer é o série de principal, coisas. né? Então, tem muita gente que fala pra mim assim, ai, mas olha, eu tenho cachorro desde criança, e quando eu criança, meu cachorro comia o nosso resto de comida e viveu, sei lá, 20 anos, nunca teve câncer, nunca teve nada. E raramente um vivia 20 anos. Né? No caso do gigante, a pessoa falava, nossa, meu Não, o cachorro viveu gigante muito, viveu é 7 7 anos. anos. Aí você fala assim, nossa, 7, agora vive 12, mas vai saber como é que chega lá nos 12, Sim, então. 13. Eu atendi um salsichinha, um bacê, Dash. ninguém chama de salsicha. Quer dizer, todo mundo chama, né? Mas enfim. E foi uma moça que ela só fazia alimentação natural, eu não a conheci, ela me contratou para cuidar de um cachorro dela numa semana que ela viajou por indicação. Ela me deu a chave da casa e falou, André, a comida dele está aqui, você entrega só a comida que está na geladeira, é esquentar e pôr para ele. Eu falei, tá bom. O cachorro tinha 17 anos e ele quase não tinha pelo branco, parecia um filhote brincando no quintal, e a ração dele, o alimento dele natural, eu não sei se na época eu acredito que não, deve ter, sei lá, uns 12, 15 anos isso, eu acredito que ela não tinha uma orientação de um nutrólogo Difícil. para deixar essa alimentação. E era um cão assim extremamente saudável. Para essa raça, eu nunca vi um cachorro igual. Então. Mas isso é assim, só da gente tirar o alimento ultraprocessado, que é a ração, que está cheio de conservante, cheio de coisa que faz mal, que já é sabido que faz mal, o animal já tem uma expectativa de vida maior. Só que tem a questão nutricional. Então, quando a gente dá o nosso resto de comida, dificilmente a gente vai dar mais proteína do que carboidrato. Normalmente é mais o arroz, a batata, o leguminho. Então, a proteína acaba ficando em deficiência. E se a gente tem deficiência de aminoácido, a gente não vai ter um organismo funcionando como deveria. Então, a gente tem dois pontos. Tem o ponto de que o animal vive melhor porque ele não tem conservante, só que ele vai morrer mais cedo porque ele não tem a qualidade nutricional que deveria ter nesse alimento, que não é balanceado. E tem menos proteína também. Então, de fato, quando começou a alimentação ser a base de ração, você teve uma expectativa de vida um pouco maior, porém você tem um aumento de outras doenças. Então, o câncer realmente deu o boom do câncer, né? Porque é um alimento ultraprocessado. Então, não adianta fazer alimentação caseira em casa de cabeça por conta própria, sem orientação, e achar que vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai faltar coisa. Então, as perguntas vão surgindo um monte de dúvidas, né? Mas tem algumas perguntas que, se acontece aqui, vai parecer que estamos sendo tendenciosos para algum lado, né? Então, eu acho que não é interessante. Deixa eu só fazer um adendo. A alimentação natural não é para todo mundo, porque se não é para fazer direitinho, mantém na ração, que é sucesso. Então isso é muito importante. Eu não tô aqui para falar mal da ração, eu estou dizendo que todo alimento precisa de suplementação. Seja uma ração seca, seja um alimento natural. O alimento natural vai ter o benefício de que você vai ter alimentos sem conservantes e todos aqueles aditivos que fazem muito mal para a saúde, ponto. Só que é um alimento mais perecível, você tem que tomar cuidado. Sobre a questão da carne crua, muita gente me pergunta, pode dar carne crua para o animal? Depende de onde veio essa carne, né? Então, assim, o pH estomacal do cachorro e do gato, ele é super ácido. Então, tá preparado para debelar algumas bactérias que estejam ali naquela proteína, que a gente sabe que carne crua tem bactéria, claro, mas eles não se afetam com essas bactérias. Só que isso pode ser um prejuízo para nós humanos na nossa manipulação, ou às vezes eles excretam nas fezes isso, ou vem lamber a gente. Então, isso pode sim ser um problema para a gente, pode. Então, por isso que normalmente eu faço somente alimentação cozida, tá? Não quer dizer que eles não possam comer, eles podem comer, só que por questão de segurança dos humanos que estão manipulando aquele alimento e aquele animal depois, eu indico sempre a carne cozida. Entendi. Também sei que vai ter um monte de gente falando. Tem sempre gente para falar mal, né? Galera, você se adaptou na dica, faz. Não se adaptou? É isso. Pula o vídeo, vai pro próximo. Gostou do vídeo? Legal. Não gostou do vídeo? Tá tudo eu sinto bem muito, também. tá tudo bem. Tem que ser, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa questão de... Eu vejo agora que tem bastante alimentos
petiscos naturais, desidratados. Tem alimentação pronta, né? Tem também, isso é bem legal. Eu tenho uma empresa bem legal que ajuda, você também tem parceria com uma empresa. Chef Doc. A gente deixa eles aqui embaixo, eu deixo o meu, ela deixa o dela. Vou indicar, eles são incríveis. Conversar com eles vai ser legal. Também vou indicar a farmácia que faz a manipulação. Bacana. Então, eu faço a dieta, eu monto só... Então, assim, montei a dieta do animal. O que ficou faltando? Falta pouquinha coisa. Então, eu mando manipular só aquilo. Entendi. Então, normalmente vem biscoito. Então, é um petisco para o animal, já é o suplemento dele. É aí que eu ia chegar agora. Pode falar. Então, bacana, galera. Ó, isso que ela está comentando. A minha pergunta para ela é, quando eles preparam isso de os petiscos naturais, como é que é a palavra que eu acabei de falar? Esqueci. Desidratado. Acabei de falar e sumiu da cabeça. Já desidratou, já não tem muita coisa também, né? Então, sim. Acredito que, pelo que eu vejo nos cães, tem alguns cães que eu treino que eu uso bifinho de pet shop. São raros, mas eu uso. E eu procuro os que não tem conservante e tudo mais. Teve um tempo atrás que teve um cachorro morrendo, o pessoal deve ter acompanhado aí na internet, que estava bem tenso. E eu tento usar esses naturais, para cachorro que tem algum tipo de sensibilidade. E eu uso somente como petisco mesmo. Ele vai comer uma tirinha, 2 no máximo durante o treinamento. Eu levo uma tesoura, eu corto assim, que dá até dó. E o bicho come, treina e funciona bem. Mas tem alguma coisa que as pessoas que já trabalham os seus cães no dia a dia com ração, que eles podem usar da linha natural para auxiliar e premiar o cachorro e dar um agrado para ele? Isso é muito individual, tem animal que gosta, tem animal que não gosta, mas, por exemplo, o pepino é um petisco legal, porque ele tem bastante umidade e é baixa caloria. A abobrinha também, então você pode dar crua, não precisa cozinhar nem nada. O chuchu, você coloca em tirinhas. Nunca usei esses aí, vou usar. Então tem alguns pacientes meus que têm esses petiscos e que mandam ver. Tem aqueles que são mais para carne, então a grande maioria, né, claro, eles vão preferir a carne em relação em comparação com um legume, por exemplo. Mas o que desbalanceia menos a dieta, porque tudo é levado em consideração. Então, cada tipo de doença e cada fase da vida vai ter uma distribuição calórica. Então, tem doença, tem fase da vida que eu preciso de mais gordura do que carboidrato, tem doença que vai ser o contrário, tem doença que eu vou precisar baixar um pouco a proteína. Então, por isso que é importante fazer o cálculo com o nutrólogo, porque ele vai determinar qual é a distribuição calórica dessa dieta para esse paciente específico. Principalmente se o cão já tem alguma doença, se ele tem algum problema. Com certeza. Então, as pessoas me procuram muito para dietoterapia. Então, tratar doenças com a nutrição. É claro que, na maioria das vezes, ou muitas vezes a gente precisa da medicação alopática, mas o que eu puder fazer para ajudar esse animal somente com a parte nutricional, de nutracêutico e alimentar, eu vou fazer. E na maioria das vezes a gente resolve muitos problemas só com isso. Então, por exemplo, um animal que tem pancreatite. A função do pâncreas qual é? Emulsificar as gorduras de maneira mais prática para explicar. Então, se eu tenho um animal com pancreatite, eu vou ter um órgão que está exausto, e se eu der uma alimentação normal para ele, ele vai continuar recebendo muita gordura, você viu que tem muita gordura na ração, porque a gordura deixa palatável a comida, então eu vou prejudicar mais ainda esse pâncreas, ele não vai se recuperar. Então, uma dieta para um animal que tem pancreatite, tem que baixar muito a quantidade de gordura dessa dieta, e eu preciso usar o antioxidante. Então, existe o sistema antioxidante endógeno e exógeno do corpo. Então, o endógeno é aquele que o nosso corpo produz, que é o sistema glutationa, por exemplo. Então, você tem glutationa peroxidase, oxidase, transmutase. Cada um vai agir numa região da célula, por exemplo. Estou explicando tudo meio por cima, só para... Tá? Depois a galera não adianta eu falar uma coisa muito técnica aqui, senão... Não tem como usar, galera, de verdade. Por isso que eu resolvi gravar aqui, nós íamos fazer uma live, e aí mudamos de ideia. Vocês já viram a quantidade de informação? Como é que a gente ia falar sobre isso numa live? A gente não ia sair do começo, com tanto de perguntas. Realmente, tem bastante informação. Vou arrumar outra confusão para ela agora. Eita, nós. Ração light, ração diet, essas coisas. A ração light, ela vai ter menos gordura. Só que, se você baixou, então a distribuição calórica, mais a grosso modo, a proteína, o carboidrato e a gordura. Se eu baixei a gordura, para ser light, eu vou ter que subir o carboidrato. Então ela consegue fazer um cálculo aqui e mostrar algum pra gente? Consigo. Só para ter uma ideia, galera, por que eu tô comentando isso com vocês? Porque às vezes eu chego na casa das famílias e o cachorro tá um pouquinho acima do peso
e um veterinário já indicou uma ração light para o cachorro. Só que eu vejo que não é nada absurdo naquele cachorro, não tem necessidade. O cachorro come mais, caga mais, demora para emagrecer. Aí o que eu faço? E ele normalmente tem mais fome também. Eu reajusto o cálculo do jeito que eu expliquei para vocês no começo. E lembrando, vocês viram aí que tem um programa que mostra que tem uma diferença. Se eu calculei 90 por um Spitz, um Papillon que você usou, né? Foi um Papillon, né? Um Papillon, usou lá. 9,2 e eu uso 90, meu cálculo já está errado. Mas ele está perto, mas eu não tinha essa informação e eu não tenho como fazer esse cálculo que ela faz. Eu vou ligar para ela. Ô, doutora, eu tô com o cachorrinho aqui, eu vou medir ele, me ajuda aí. Pra ver se ela coloca ele no sistema para mim. Tá? Então já tem diferença. Ó, ela vai tirar a dúvida pra gente. Eu coloquei aqui um em cima do outro. Ó. Então olha o quanto que ela tem de gordura. Ela tem, em 60 gramas, ela tem 7,2 de gordura. Tá. E 13 de proteína. A light, ela vai ter 5,4 de gordura, então ela tem um pouquinho menos, né? Você sobe um pouquinho, mas você tem que subir o carboidrato e sobe a proteína também, tá? Então a ração light, ela não é o fim do mundo, só que a questão é o quanto esse animal vai comer de maneira geral, então não necessariamente você precisa de uma ração light, é só você ajustar o cálculo, né? Então tem muito tutor que fala, não quero mesmo fazer dietoterapia, não quero mudar para comida, quero a ração. Meu cachorro não come ração light, dá para emagrecer com a ração normal? Dá, só que a gente refaz, né, o cálculo de quanto que esse animal deveria comer, que eu acho que isso que acaba sendo errado. Então o tutor olha no saco lá, ele fala assim, no saco da ração, na tabela nutricional, tem que comer de tanto a tanto. Ele normalmente joga lá para cima. Esse tanto a tanto, ele é um gap para você levar em consideração o nível de atividade do animal. Só que as pessoas, elas jogam sempre pela quantidade maior e elas continuam dando. Conforme o animal pede mais, eles vão pedir mais, vão dar mais comida. Né? Então não tem como manter o animal no peso ideal se fizer desse jeito. E é isso que eu ia falar agora também. Junto com isso, pessoal, eu sempre peço, vai passear mais com esse cachorro, põe um passeador, faz atividade. Porque se está entrando mais do que está saindo, não vai adiantar nada. E isso é um cálculo assim, a gente não faz isso pra gente, por que não pro bicho? É a mesma coisa, né? Para você ter um animal emagrecendo de forma saudável, ele precisa ter déficit calórico, mas não déficit de nutriente. Que foi isso que a gente tinha conversado outro dia. Então, se a ração já tem pouco nutriente, quer dizer, não é que tenha pouco, mas não tem o suficiente para esse animal ser mais saudável, se eu limito a quantidade que ele está comendo, eu também estou limitando os nutrientes dessa alimentação. Então, é por isso que tem que fazer uma suplementação individualizada para esse animal. Então, quer manter na ração? Tá bom, só que a gente vai fazer o cálculo e eu vou suplementar a parte o que ele precisa de aminoácido principalmente. É aquela situação que a gente vê às vezes da pessoa que fala assim, meu cachorro come 3 canecas de ração por dia e não ganha peso. Aí você fala, qual ração que é? Aí ele fala, você vai lá, faz 70 conto, 15 quilos. Pô, pessoal. Fica puxado, né? Assim. Fica difícil pro cachorro, né? Aí tem aqueles cocôs enormes. Nossa, meu Deus, tamanho desse cocô. Se você não tem absorção, é claro que você vai excretar um monte, né? Então, o que os tutores normalmente percebem quando passa para alimentação caseira é que o volume das fezes fica muito menor e o cheiro fica menos intenso, porque se você tem maior absorção, você tem menos para excretar também. E um detalhe, galera, que eu já vi isso na prática, tá? Tem algumas regiões que não comercializam algumas ações que nós temos, né? Então, tem algumas cidades do interior que você pega uma ração lá de uma marca que é desconhecida pra gente, porém é muito boa, e tem outras que tem aqui que não deveria ter, né? Não deveria existir esse tipo de alimento para os cães aqui, mas infelizmente acontece. Então, esse meu comentário do 70 conto, galera, não leva na maldade, tá? Não, mas a realidade é que assim, na verdade, você tem vários públicos, né? Então, tem que abranger todos os públicos. Então, a ração, ela tem aquele intuito de fornecer o mínimo que o animal precisa para poder sobreviver e tudo mais. Quanto mais cara essa ração, ela está mais cara porque tem mais ativos para melhorar a qualidade de vida do animal. Então, estou só mostrando que eu não sou a pessoa totalmente contra a ração. Não. Então, se a gente puder dar o melhor alimento para o nosso animal, a gente tem que fazer isso. Só que se a gente não consegue, tem muita gente que vive na região da periferia ou que não tem condição financeira de dar um alimento bom, ela vai dar o que ela consegue. Então, aquela ração realmente... Só que a gente já espera que esse animal tenha mais idas ao veterinário, que ele fique mais doente, que ele tenha uma imunidade pior, né? Que ele vai ter um problema, uma doença crônico-degenerativa mais pra frente, enfim. Entendi. Então... É complicado, galera. A alimentação comanda tudo, não tem jeito, né? Com certeza.
Então, se a gente não tem aminoácido, por exemplo, então, mapa metabólico significa que tudo no nosso corpo funciona porque tem uma vitamina, um aminoácido, um eletrólito envolvido. Então, se a gente não tem uma base de alimentação com aminoácidos, nosso corpo não vai produzir o que ele precisa produzir. Então, vai ter deficiência, E assim, às vezes é falta de ânimo. O meu animal só dorme, ele não dorme bem, ou ele é agressivo, ele não joga bolinha, ele não quer brincar. Falta energia. Então, como é que esse animal vai ter fôlego ou vai querer brincar se ele não tem energia? Entendeu? Então... E às vezes até tem, né? Mas ele brinca um pouquinho já e aí já cansa, já não quer fazer nada. Mas isso tudo é nutricional. Quando a gente... Então, muitos dos meus clientes, eles falam, nossa, meu animal tem 2 meses que está comendo comida caseira e antes não subia no sofá, agora ele sobe no sofá. Agora virou um demônio, né? Agora corre, pega a bolinha e brinca. E às vezes é animal idoso, que já tem muito tempo que parou de brincar, volta a brincar porque ele tem uma energia que ele não tinha antes. E essa energia, ela não vem da caloria da alimentação, ela vem da nutrição. Vem da nutrição, bacana. Eu adoro essa área. É muita coisa, viu? Muita coisa. É bem legal. O que mais? Eu tô por você, eu estou só aprendendo aqui, vou assistir esse vídeo de novo depois. Alguns nomes que você falou aí eu não anotei, porque nós estamos gravando, mas eu vou lá pesquisar para ver o que eles fazem. Apesar de saber disso, não para indicar para as famílias, porque eu não faço, tá? Geralmente eu deixo cada um no seu quadrado. Opa, tá com problema? Leva lá no especialista desse problema que você tem. Eu trabalho com comportamento e obediência só. Dou algumas dicas? Dou, baseado no que eu vejo dentro da casa quando tá muito ruim. Tem família que eu chego e peço para eles me mostrarem, eles falam, não, já passei com o nutrólogo fulano de tal, a alimentação é essa, então é aí que a gente vai fazer. Eu pego a minha petisqueira, coloco um plástico dentro, pego a alimentação natural do cachorro, taco lá dentro e meleco a mão. Eu não vou obrigar o cachorro a comer o que eu quero. Ele vai comer o que é bom para ele. E eu vou me adaptar ao treinamento dele para ajudar a família. Então, geralmente é o que eu faço. Então, eu não vou me meter na área dela. Assim como eu também não me meto na sua, e nós vamos tentar nos ajudar. Eu gostei bastante das dicas, achei bem interessante. Eu acho que dúvidas vão surgir ainda. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Na parte de petisco, eu acho muito legal aquele desidratado de proteína. Então, pré-aquece o forno, 180 graus, e aí coloca na forma, assim, aquela não aderente. Pode ser carne moída, pode ser filetinho, pode ser carne de boi, pode ser carne de frango, peixe, porco, enfim. E aí você deixa 15 minutinhos, ele vai desidratar. Então ele dura mais tempo do que uma carne fresca. Então você guarda num saquinho, né, hermeticamente fechado, num frasquinho, deixa na geladeira. Até para você, se você quiser levar, você pode deixar lacradinho assim naquele ziplock e você leva para os seus treinos, porque aí é uma proteína, não tem conservante nenhum, tem alto valor biológico e os animais costumam amar. Que legal. É uma boa dica, eu acho. Bacana, gostei. Eu vou preparar, sim. Tenho 2 cães que esses eu tenho certeza que vai ajudar bastante, porque eles só comem a ração e os biscoitinhos de pet shop, que geralmente é só farinha, não tem nada, né? É só pra dar um cheirinho e o cachorro dizer, comi um biscoito, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito. Qual é o petisco que eu posso comprar nessas lojas grandes e tudo mais? Você olha a composição, tem lá farinha de trigo, não é ideal, né? Então o que é inflamatório para o cachorro e para o gato, né? Bom, também é pra gente. Milho, trigo e soja. Então, se o glúten é inflamatório pra gente, não vai ser pro cachorro, né? Então a farinha de trigo não é que ele dá aquela liga, ele forma o petisco. Então, se você pegar um petisco que tem a farinha de alfarroba, por exemplo, é uma farinha muito melhor para você escolher como base pro biscoito. Não, tem alguns naturais que você consegue comprar no Pets, na Cobase, enfim, nessas lojas maiores, que são a base de farinha de alfarroba. E aí eles enriquecem com outras coisas. Então isso vale mais a pena do que esses petiscos que são a base de farinha de trigo mesmo. Entendi, bacana. Galera, gostei. Eu acredito que para algumas pessoas esse vídeo não vai acrescentar muita informação, porque a rotina delas já está montada lá e já tem um monte de coisa em casa, então não vai ter o trabalho de buscar, mas se quiser eu acredito que consegue tirar várias dúvidas e melhorar bastante aí a situação dos cães de vocês. Se tiver alguma dúvida, o contato da doutora vai ficar aí no vídeo também, é só mandar mensagem para ela, pergunta como funcionam os atendimentos, ela vai te explicar direitinho quanto cobra, o que está incluído, vai passar tudo o que for necessário para vocês, e eu acho que
vale muito a pena uma consulta para você ter o seu cãozinho feliz e nutrido aí por mais alguns anos, talvez, né? Isso Doutora, aí. é isso aí, eu gostei, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, Obrigada. fica à vontade. E eu acho que agora é só eu adaptar o meu sistema de alimentação também para tentar melhorar um pouquinho para os cães. Mas tá no caminho certo. Eu tenho funcionado e eu vou Sim. acompanhando assim. Uhum. Por mais que o meu cálculo deu 90, o seu deu 9,2. Tá comendo, tá sobrando? Tá bom para ele. Se não tivesse bom para ele, não tá sobrando. Mas às vezes é o que você comentou. O nutriente Sim. está lá? Uhum. Não sei, porque a ração dele está lá e eu não fiz todos os testes necessários, não fiz um exame Você para também não sabe se saber. o que a mais o tutor dá, né? Além da ração. Tá? Então, geralmente é dessa forma e eles vivem bem, mas talvez com seu Sim. acompanhamento vivesse aí alguns aninhos a mais melhorando isso, né? Porque faz diferença mesmo. Faz bastante diferença. Vamos deixar também o contato das farmácias, ela tem a dela que ela indica, eu tenho uma que eu indico também para outras situações, e vocês podem conversar com ela e conversar com eles também. E eu acho que é isso aí, doutora. Alguma Muito dúvida? bacana. Não, só um adendo, as empresas que fazem a comida caseira, então elas fazem de acordo com a receita de um nutrólogo, ou elas também têm a parte de alimentação, de manutenção deles. Então você passa o peso do animal e a idade, e eles fazem o cálculo deles lá e, né, é uma coisa mais genérica, né? Isso que eu ia te falar. Já entra na questão da ração, né? Porque se você pegou o que eles têm lá, eles não fizeram nada com o seu cachorro, eles não vão saber se é isso que o seu cachorro precisa. Mas é melhor do que a ração seca, porque não tem um monte de conservante. Então é um alimento mais natural. Então eu dou preferência quando o tutor tem condição, né? Também tem a questão de ser perecível, né? Então questão de geladeira. Por isso que eu falei que a alimentação natural não é para todo mundo. Então tem muita gente que fala, não vou fazer porque eu não tenho tempo nem para tirar da geladeira, deixar descongelar, tirar do freezer. Né, que tem que Então ter um tem um cuidado diferente. Então não é para todo mundo. É muito legal, mas se não é para fazer certinho com suplementação, mantém na ração, escolhe uma boa ração, que é sucesso. E aí faz só a suplementação do jeito que você parte. consegue passar e tá lindo. Então, é bem legal. Então dá para fazer isso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Além dessas medições, tudo que você faz, esse acompanhamento, tem que fazer exames de sangue também? Eu sempre faço. Você sempre pede tudo que é pra ter. Então, o cachorro ele só vai demonstrar uma fraqueza quando a coisa tá feia. Por isso que a gente tem que fazer exame de sangue, porque às vezes o tutor acha que tá tudo bem. Aí do nada ele fica muito doente. É sempre assim, né? Nossa, esse brocotoma surgiu do além, surgiu ontem. Nossa, ontem ele tava bom, hoje ele acordou doente. É assim, né? É assim, é que nem bicheira. A gente sabe o tamanho da larva, a gente sabe há quanto tempo aquela ferida tá ali. Mas enfim, então eu sempre faço exame de sangue. O mais importante, além do painel básico, eu sempre peço a vitamina D, que é muito difícil das pessoas pedirem. E os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece normalmente eu faço esses exames e eu vejo que o fósforo está muito alto. Por que o fósforo é alto nos animais que comem a ração? Porque o fósforo é um alimento que não pode faltar no organismo e ele é barato. Então, as indústrias de ração tacam o fósforo ali. Ou seja, toda vez que a gente dosa, faz uma dosagem sanguínea de um animal para a parte do fósforo, a gente vê que o fósforo está lá nas alturas. Só que o fósforo ele ativa o fator fibroblasto 23, que é um fator de fibrose, é um fator de inflamação. Então, às vezes, o animal tem uma anemia por conta do fósforo aumentado, que é uma anemia inflamatória, né? Não uma anemia por deficiência de ferro, né? Enfim. Então, os eletrólitos, eles são muito importantes também, por isso que eu sempre doso. E também é uma parte que, às vezes, acaba ficando em carência. Eu vejo muito exame de animais que vieram de outros colegas e eles não olham para isso como deveria porque eles não estão associando com a parte nutricional. Então isso é muito importante ter. Tem que fazer exame de sangue. Você diz da parte veterinária. Da parte veterinária. Não se especializou e não fez a parte de porque assim, da onde vem o valor de referência dos exames, tanto para a gente quanto para os animais? Eles pegam lá uma amostragem de animais ou pessoas que teoricamente estão saudáveis e eles vão mensurar quanto que aquele parâmetro específico está. De tanto a tanto é o intervalo que eles determinam como normal. Mas quem é que garante que aquelas pessoas e aqueles animais estão saudáveis? Quem é que garante que aquele animal ou aquela pessoa está se alimentando bem, está dormindo bem, está fazendo exercício? Você conhece muitas pessoas que estão super saudáveis e que se alimentam super bem, não comem industrializados? Eu conheço duas.
Então você imagina para os animais que comem tão mal. Então, é claro que quando a gente vê um valor de referência do fósforo, por exemplo, você vai ver que é mais ou menos 2,8 até 6,8. Só que acima de 5, 5,5, você já tem ativação desse fator fibroblasto 23, então você já tem uma inflamação. Só que a pessoa olha lá, tá 6,5, tá normal. Não tá normal, tá alto. E aí, para baixar o fósforo, a gente usa o hidróxido de alumínio, que é um metal pesado. Então, a gente prejudica o fígado para poder baixar uma coisa que não deveria estar em excesso ali na ração, né? Entendi. Então, é tudo muito delicado. Por isso que tem que fazer exame de sangue, faço tudo bem... Tem que ter um acompanhamento tem bem que legal, ter né? um acompanhamento. Não vai adiantar. E depois que isso inicia, depois que fez esses exames, fez a medição, fez o cálculo, deixou tudo certinho, o alimento do cão, tá bacana. Faz de quanto em quanto tempo um acompanhamento disso? Um exame novo? Normalmente, assim, se o animal tem uma doença, eu vou acompanhar até esse animal ser estabilizado. Então, tem a dieta de tratamento e tem a dieta de manutenção. Então, normalmente eu faço uma consulta, depois de 3 meses é uma nova consulta, para eu avaliar se esse animal chegou no peso dele, enfim, eu vou até atingir o peso ou atingir o meu objetivo, o tratamento da doença, estabilização, enfim. Depois disso, só uma vez por ano. Então, a pessoa já vai fazer o check-up uma vez por ano, sanguíneo? Então, faz aqui comigo já. Não caro nem nada, dá pra fazer uma vez por ano. Dá pra fazer. Bem legal. Então, aqui no consultório eu faço a coleta de sangue também. Então, normalmente eu coleto. Se os exames de sangue precisar fazer, eu faço aqui. Tem colegas veterinários, eu vou deixar até o contato da cardiologista, do ultrassonografista, do raio-x também. Então, todos os exames que precisarem ser feitos, a gente faz aqui com os colegas que vêm até aqui. Então, isso facilita bastante. Pô, que legal. Então, é bem tranquilo. Quer dizer, pra mim é bem tranquilo porque eu tô aqui só escutando, tá, galera? Pra ela deve ser... Dá um trabalhinho, mas é muito legal. Tem uma diferença muito importante na qualidade de vida e em como esse animal se manifesta com o dono e no seu dia a dia, quando a gente começa com uma alimentação suplementadinha, seja ração ou seja comida caseira. Pô, que bacana. E podendo juntar os dois, galera, que fica fácil, vocês viram aí que dá para usar os dois. Um vai só ajudar o outro, eu acho que não tem nem desculpa, né? Não tem nem por que falar, não, deixa assim, tá bom. Já tô vendo que eu vou ter que trazer o Dom aqui. Então... O Dom tá... eu vou ter que trazer andando, porque já vem os dois emagrecendo, porque vai chegar aqui você brigar menos com a gente. Tá bom. Doutora, obrigado. Muito obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Não entendi muita coisa, mas eu vou buscar um pouquinho dessa informação também. E é isso aí. Qualquer coisa, a doutora vai responder os comentários também. A gente vai marcando ela lá. Quando vocês forem perguntar, pergunta e marcar ela, tá? Isso. Porque aí senão ela não vai ver. E às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo também. Você vai ficar sem resposta. Doutora, é isso aí. Valeu, galera. Valeu. E aí, passou vergonha? Não. Não, né? Você foi bem pra caramba. Nossa Não tivemos que regravar nenhuma vez. Eu acho que eu fui muito mal. Foi nada, a gente não regravou nada. Ó.